Olá, a paz do Senhor para todos. Eu venho nesse dia trazer uma reflexão para os nossos corações. E a palavra que eu quero trazer neste dia para nós é efeitos colaterais. O que pode causar efeito colateral na nossa vida? O que fazemos ou o que não devemos fazer para que algumas coisas não causem efeitos colaterais na nossa vida? Passando isso para a nossa própria vida espiritual, eu quero ler junto com vocês Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E aqui tem duas palavras, que nós podemos aplicar dentro desse efeito colateral. É a rejeição e é o enxerto, ou implante, ou implantação, ou transplante, como queira chamar na medicina, por exemplo, quando uma pessoa tem um órgão que aquele órgão já não mais funciona adequadamente, ou até mesmo já perdeu, caso de um rins, ou até mesmo de um fígado, e a pessoa precisa de um transplante, sendo colocado um órgão de uma outra pessoa, claro que tem até mesmo a compatibilidade de sangue, mas esse órgão ele corre um grande risco de ser rejeitado. O que rejeita este órgão num ser humano, esse órgão transplantado? O que rejeita? O próprio sistema imunológico do receptor. Ele não reconhece o órgão ao qual está recebendo. Então, o efeito colateral na vida dessa pessoa, no físico, no corpo dessa pessoa, é o próprio sistema imunológico dela. Ele não reconhece aquele órgão, ainda que tenha compatibilidade. Ou seja, passando para a nossa vida espiritual, muitas pessoas elas rejeitam a palavra de Deus, elas rejeitam o implante, elas rejeitam o enxerto. Então Tiago ele vem trazendo aqui algo muito interessante para nós. Ele diz que primeiro para ser aceito, primeiro para ser implantado, nós precisamos rejeitar. Haja vista de muitas coisas que nós precisamos rejeitar na nossa vida para que a palavra do Senhor ela entre, penetre no nosso coração. Se não houver essa rejeição, não tem como. É como um remédio. Eu quero comparar aqui essa palavra, essa reflexão como remédio. A palavra de Deus ela serve para nós como remédio, ela serve como cura, porque ele diz que a palavra em voz enxertada ou implantada, ela pode salvar, ela pode curar, ela pode restaurar a sua alma. Portanto, esta cura ela só vai acontecer se nós seguirmos as prescrições do próprio Deus para a nossa vida. Nós não podemos, a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é rejeitar o acúmulo de imundícia, o acúmulo de malícia na nossa vida para podermos receber essa palavra com mansidão, para que ela surja efeito na nossa vida, um efeito bom, não um efeito ruim. Então, existem muitos remédios que nós tomamos e eles podem causar algum efeito colateral na nossa vida. Não é diferente com a palavra de Deus. Se nós não soubermos administrar corretamente a palavra de Deus, ela pode causar efeito colateral na nossa vida. Eu quero dar um exemplo aqui de um profeta que ele teve que rejeitar primeiro para depois ser implantado. O profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver ele se encontrando em uma visão com o Senhor. E ele primeiro, quando ele vê toda aquela visão, quando ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, ele sofre uma grande rejeição do seu próprio modo de vida, do seu próprio ambiente em que ele vivia. E ele rejeita tudo aquilo. E somente após ele rejeitar tudo aquilo, ele reconhecer que ele precisava, que ele via aquilo na vida dele, aquela rejeição, que no versículo 8, a Bíblia diz que depois disso, no versículo 8, se vocês forem observar lá em Isaías capítulo 6, versículo 10, depois disso, depois que houve essa rejeição, então ele ouviu a voz do Senhor. Como ouvir a voz do Senhor sem antes rejeitar primeiro? O Senhor Jesus ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me.
Existe uma forma correta de nós aplicarmos a palavra de Deus no nosso coração e que ela não tenha um efeito colateral, e que ela não tenha um efeito contrário. Nós vemos lá em João capítulo 6 que algumas pessoas ouviram a palavra de Deus, ou seja, tomaram um remédio. A palavra é remédio, a palavra é cura para a nossa vida, mas ela pode surgir um efeito colateral. Algumas pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram o Senhor Jesus falando, e aquilo ali lhes causou um efeito colateral. Diz o texto que alguns dos discípulos já não andavam mais com ele. E alguns disseram, duro é este discurso, duro é esta palavra, quem poderá ouvi-lo? Então esta palavra, para aquelas pessoas, causou um efeito colateral, um efeito contrário daquilo que realmente ela poderia produzir na vida deles. Nós vemos o caso também do endemoniado gadareno. Jesus foi ali, libertou aquele homem, e aquele homem sentiu grande desejo, grande vontade de andar com Jesus, de estar com Jesus, de acompanhar a Jesus. Porém, os homens daquela cidade disseram para Jesus, saia daqui, saia da minha cidade, nós não queremos você aqui. Ou seja, um aceitou a palavra e quis Jesus, outros até ouviram a palavra e pediram para que ele saísse daquela cidade. Então, nós precisamos aplicar a nossa vida a essa situação. Rejeitar é importante. Rejeitar tudo aquilo que não presta, para nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração. Os efeitos colaterais, quando a palavra ela não é bem administrada no nosso coração por nós mesmos, talvez nem por aqueles que estão falando, mas por nós mesmos que estamos recebendo a palavra de Deus, quando ela é rejeitada, quando ela não é bem aplicada, ela causa um grande efeito colateral na nossa vida. Isso pode nos destruir. Né? Você vai ouvir em muitos lugares, né, pessoas pregando e outros dizendo, não gostei daquilo que o pastor falou, não gostei daquilo que o irmão falou, aquela palavra foi para mim, né? Aquilo ali foi algo pessoal. Então nós não podemos rejeitar a palavra, devemos aceitá-la, aceitar a palavra com mansidão nos nossos corações. Que Deus possa te abençoar neste dia e que esta palavra ela venha de encontro à nossa vida, né? Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ela se torna poderosa quando nós conseguimos rejeitar todo o acúmulo de imundícia no nosso coração. Porque esse acúmulo, ele endurece o nosso coração, ele aumenta o sistema imunológico espiritual, é que faz com que nós venhamos a rejeitar, a ter uma rejeição da palavra. Esse sistema imunológico é o pecado que está arraigado no coração do homem, acumulando imundícia, acumulando malícia no coração do homem. Isso é um sistema imunológico que não aceita, não reconhece a palavra de Deus no seu coração. Que neste dia nós venhamos reconhecer a palavra de Deus, venhamos aceitar que o nosso sistema imunológico desse tipo de pecados, de malícia, seja quebrado neste dia. E nós venhamos a entender, né, que só a palavra do Senhor é que pode nos curar. É só ela que pode nos salvar, desde que ela seja administrada com mansidão, desde que ela seja administrada com perspicácia, desde que ela seja administrada com um coração quebrantado. Devemos ter o nosso coração quebrantado para que possamos receber essa palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e abençoe sua casa, no nome de Jesus. Amém.